E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais importantes, talvez o mais crucial, para a vida de qualquer roteirista: a sinopse profissional. Sabe, aquele texto que pode ser a chave que abre as portas da indústria ou que fecha elas na sua cara para sempre. Então, bora lá entender isso. Já parou para pensar nisso? Sério, existem ideias geniais, roteiros fantásticos que simplesmente ficam lá, guardados e nunca veem a luz do dia. É uma frustração gigantesca para quem escreve, né? E a razão para isso acontecer é, ao mesmo tempo, bem simples e bem brutal. Essa é a dura realidade do mercado. Produtores, executivos, agentes, eles são os guardiões do portão. E a verdade é que essa galera não tem tempo. Eles recebem pilhas e pilhas de roteiros e simplesmente não conseguem ler tudo. Eles precisam ser convencidos antes de abrir um roteiro de 100 páginas. E é exatamente aqui que entra a nossa ferramenta, a arma secreta para atravessar esse portão: a sinopse profissional. E olha, isso não é só um resumo, não. É o verdadeiro coração comercial de um projeto. É o que faz a coisa toda pulsar. Pensa na sinopse como um verdadeiro argumento de venda. É ali, em uma página, que se prova que a história tem começo, meio e fim, que ela funciona, que tem um arco narrativo forte e que, no final das contas, o investimento de tempo e, claro, de dinheiro vai valer a pena. E aqui está o maior erro, a maior armadilha em que roteiristas iniciantes caem. Uma sinopse profissional não tem nada a ver com a contracapa de um livro, sabe? O objetivo aqui não é criar suspense ou fazer mistério. É o exato oposto. É eliminar qualquer dúvida. Ela tem que revelar tudo, do primeiro ao último segundo da história. Sim, incluindo o final. Ok, então como se constrói essa ferramenta poderosa? A base de tudo, o esqueleto, é a estrutura clássica de 3 atos. Vamos dar uma olhada em como ela se aplica na prática, na hora de escrever a sinopse. Toda boa sinopse se apoia nesses 3 pilares. Primeiro, o ato 1, o gancho, que apresenta quem é o protagonista e qual é o problema que vira o mundo dele de cabeça para baixo. Depois, o ato 2, o conflito, onde a coisa aperta, os obstáculos ficam cada vez maiores. E, finalmente, o ato 3, a resolução, que mostra como tudo acaba e como o herói se transformou. Agora vamos para algumas regras técnicas, mas que fazem toda a diferença. A primeira, e talvez a mais importante, é: escreva sempre no tempo presente. O cinema é imediato, é ação, acontece no agora. A sinopse precisa passar essa mesma energia. A diferença é gritante, né? Olha só, a segunda versão é muito mais ativa, mais visual, muito mais cinematográfica. João decide, ele corre, a ação está acontecendo ali, na frente dos olhos de quem lê. É exatamente essa sensação que um produtor quer ter. O próximo ponto é fundamental: clareza. A sinopse não é o lugar para listar o elenco inteiro do filme. A narrativa precisa ser limpa, focada na jornada do protagonista e no seu conflito direto com o antagonista. No máximo, um coadjuvante que seja absolutamente essencial para a trama. Lembre-se sempre: menos é mais. Agora, o mantra de todo bom escritor, e que aqui é lei: mostre, não conte. Isso é duplamente importante na sinopse, porque ela precisa ser uma prévia visual do filme. A escrita tem que criar imagens na cabeça do leitor, não só descrever sentimentos. Por exemplo, em vez de escrever "ela fica triste", que tal "ela observa a chuva escorrer pela janela, tocando o vidro frio com a ponta dos dedos"? A segunda opção cria uma cena, uma imagem poderosa, permite que quem lê consiga ver o filme. E para organizar tudo isso numa página só, a gente pode seguir um modelo que funciona muito bem. Pensa assim: o primeiro parágrafo estabelece o mundo e o problema. O segundo e o terceiro desenvolvem o conflito, a tensão vai só aumentando. O quarto parágrafo é o clímax, o confronto final. E o quinto e último amarra tudo, mostrando a resolução e a mudança do herói. É um mapa claro da jornada. E claro, essas regras e estruturas não saíram do nada. Elas são a base do que os grandes mestres da escrita de roteiro ensinam há décadas. Vamos beber um pouco dessa fonte de sabedoria. O Robert McKee, autor do clássico Story, sempre bate na tecla das viradas. A sinopse tem que deixar muito claro quais são os momentos em que a história toma um rumo totalmente inesperado. São esses pontos que prendem o leitor e fazem ele querer saber o que vem depois. Já o Sid Field, que é tipo o pai do paradigma dos 3 atos, era ainda mais focado na estrutura. Para ele, os pontos de virada que marcam o fim do ato 1 e do ato 2 são os pilares da história. A sinopse tem que sinalizar esses momentos de forma bem clara para mostrar que a estrutura do roteiro é sólida como uma rocha.
E aí vem o Blake Snyder e nos lembra de algo que é vital: o tom. A sinopse não é só sobre o que acontece, mas também sobre como acontece. A própria escrita tem que passar a sensação do filme. A sinopse de uma comédia tem que ser leve, engraçada. A de um terror tem que dar aquele friozinho na espinha. Certo, teoria é ótimo, mas nada como ver a coisa toda funcionando na prática, né? Vamos desconstruir a estrutura de um filme genial, Parasita, e imaginar como a sinopse dele seguiria esse nosso modelo. No primeiro ato, a sinopse apresentaria de forma rápida e direta o mundo da família Kim, a sua precariedade e o incidente incitante, a chance de se infiltrar na mansão dos Park. O objetivo é claro, o plano entra em ação. E aqui vem a grande virada narrativa que o McKee fala. A descoberta daquele bunker secreto simplesmente eleva o conflito para um outro nível. Agora não é mais sobre manter um emprego, é sobre sobreviver a um segredo mortal. A atenção vai lá para a estratosfera. O clímax, a confrontação final, toda aquela tensão que foi se acumulando, explode da forma mais violenta possível. O tema do filme, a luta de classes, se manifesta nesse ato final e sem volta do Kitaik. Uma boa sinopse descreve esse pico de uma forma brutal e impactante. E a resolução mostra o novo normal. Nada voltou a ser como antes. O Kitaik está preso e o sonho do filho dele é agridoce, quase uma fantasia. A sinopse termina mostrando a mudança profunda e trágica do protagonista, deixando aquela impressão que fica na cabeça por dias. E para fechar, algumas dicas práticas de formatação, de polimento. A aparência do documento importa sim. Um texto limpo, direto, profissional, mostra respeito pelo tempo de quem está lendo. E talvez o mais importante, o tema, a mensagem central da história, tem que transparecer ali, nas entrelinhas, mesmo sem ser dito com todas as palavras. E com isso, a gente encerra. A pergunta que fica é essa: a sinopse que está sendo construída é um mapa ou é um enigma? Porque uma sinopse que funciona não cria mistério. Ela é um mapa tão claro e tão empolgante que faz qualquer um querer embarcar na viagem completa. A reflexão final é se o mapa da história está pronto para guiar quem precisa.